Bom dia. João 4. Evangelho de João, capítulo 4. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galiléia. Os fariseus, os judeus, já começaram a julgar. Falaram, olha, Jesus está batizando mais do que João Batista. Aí começou entre eles ali analisar como se fosse uma disputa. Querendo ver, não, quem tinha mais poder, quem fazia, não, Jesus tem feito mais sinais, tem feito isso. Criando disputas, né? Esse tipo de discussões. E, como a palavra diz, Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos. Ele saiu, foi para Galiléia, voltou para Galiléia. Porque Jesus não está no meio de disputas. Essas confusões, não, quem é maior, quem é menor. Nós vemos que quando os próprios discípulos, né, João e o irmão dele vieram até Jesus, falaram, olha, quem é maior no reino? Ele falou, não, aquele que quiser ser maior no reino, se torne como menor, como uma criançazinha inocente. Então estava essa disputa, os judeus já querendo ali trazer essa questão de contendas, de discussões, de concorrência. Jesus simplesmente saiu fora. Jesus não fica nesse meio. Aí hoje eu fico observando algumas denominações aí que ficam naquela disputa, cada um querendo fazer um templo maior. Pouco tempo surgiu pessoas aqui no Brasil, congregações fazendo um templo com 5 mil, outros fizeram com 7, outros fizeram com 10, outros com 20 mil para 20 mil. É aquela disputa, cara, não, quem tem um templo maior. Ou quem tem o maior número de congregações, ou quem mais está atuando no exterior, ou aquela que mais arrecada. Enfim, existem essas disputas. E só nós vemos isso, nós sabemos que Jesus não está no meio disso. Da mesma forma, as pessoas comuns, não, eu vejo pessoas falando, não, porque eu sou de tal igreja, a minha igreja tem isso, tem aquilo. Uma bobeira. Nós temos que ter Jesus, só isto. Mas Jesus não está no meio dessas contendas. Quando surgem essas contendas, essas coisas, Jesus sai fora. Jesus, quando viu isso, partiu, voltou para Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali de onde ele estava, para ele voltar para Galiléia, obrigatoriamente ele tinha que passar por Samaria. E Samaria era considerada território inimigo. Os samaritanos não gostavam dos judeus e vice-versa. Não gostavam, primeiro, do povo de Jerusalém. E esta disputa iniciou-se desde a época lá do neto de Davi, né, do filho de Salomão, de Roboão, quando rompeu. Israel rompeu-se com Judá. Aí houve a separação, reino do norte e reino do sul. Então, desde esta época, que eles não se davam, os samaritanos não se davam com os judeus. Mas Jesus tinha que passar por ali. E Jesus passando ali próximo à cidade de Sicar. E
ali perto das terras que Jacó tinha dado, o filho de Isaac, né, tinha dado como herança ao seu filho José. José é aquele que foi governador do Egito. Então o pai dele tinha dado umas terras para ele ali de herança. Então essas terras ficavam exatamente ali, próximo a Sicar. Então Jesus teve que passar ali próximo. Né? E Jesus passando ali, versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Hora sexta é aproximadamente meio-dia, tá? Por volta de meio-dia, mais ou menos. Muito bem. Jesus passando ali, cruzando. Ali naquelas terras tinha um poço, uma fonte da época de Jacó que ele tinha aberto, né? Então, para matar a sida dos animais e tudo mais. Esta fonte, até naquela época, naquele dia, existia, e era dali que o povo de Sicar tirava água para a cotidiana, né? Buscavam água ali. E o poço estava ainda com bastante água. E Jesus então sentou-se ali perto do poço, porque primeiro ele estava cansado e segundo estava com sede. Jesus era Deus, mas ele estava revestido de carne, ele estava como um ser humano comum. Jesus tinha as mesmas necessidades físicas, fisiológicas do que qualquer um de nós. Ele tinha sede, fome, cansaço. Aqui nós estamos vendo que ele cansado, ele sentou à beira aqui do poço. Nós vimos também quando ele num barco, ele cansado, ele estava dormindo, quando os discípulos o acordaram. Que ele estava com sede. Nós vemos várias vezes ele na casa das pessoas, onde ele ia, almoçava, jantava, né? Ceava, né? Comia pão, como a palavra fala. E então, as mesmas necessidades que nós tínhamos, com certeza ele também ia ao banheiro e tudo mais. Era uma pessoa normal, igual a qualquer um de nós. E ele, então, cansado, ele sentou ali. Era mais ou menos meio-dia, devia ter saído desde cedo, então estava bastante cansado. Versículo 7. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Então ali meio-dia mais ou menos, aí vem uma mulher, né, veio tirar água, buscar água. Ela veio buscar água, aí Jesus dirige-se a ela e fala: olha, me dá um pouco de água para me beber. O fato é normal porque, primeiro, é um judeu dirigindo-se a uma mulher e principalmente por ela ser uma samaritana. Os samaritanos não se dão, como eu disse antes, com os judeus de Jerusalém e vice-versa. E agora Jesus, né, sendo um judeu, não podemos esquecer que a origem de Jesus era judaica, ele era judeu. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como a Bíblia nos fala. E ele então dirige essa mulher agora e fala: olha, me dá um pouco d'água aí. E vamos ver que agora é a surpresa que ela tem. Versículo 8. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então nós sabemos que Jesus estava naquele momento sozinho, porque os seus discípulos tinham ido buscar alimento, comprar comida. Tinha ido então dirigir-se até Sicar, possivelmente, para comprar comida para eles que estavam na hora de se alimentar, eles não tinham o que comer ali. E Jesus ficou cansado e falou: não, eu acredito, né? Ele resolveu ficar sentado ali, aguardando o retorno deles. Então, versículo 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com o samaritano. A mulher surpresa falou: mas peraí,
Como é que você, sendo um judeu, está pedindo água a mim, uma mulher, e samaritana? É normal, não se faz isso. Os judeus não se dirigem ao samaritano, o judeu jamais vai dirigir uma mulher samaritana pedindo água. O que é isso? Tem algo anormal. Elas vão ver porque realmente ela não sabia. Quando a maneira de Jesus nos tratar é diferente. Para ele não tem preto, branco, azul, roxo, baixo, gordo, nada. Jesus não faz diferença, ele não tem inimigos ali, acolá, não. A única diferença que Jesus faz é os pecadores e não pecadores. Só isso. E ele veio para salvar os pecadores. Então, essa diferença, nessa guerra que existia ali entre eles, o samaritano e os judeus, Jesus não participava, não participa. Não, hoje existe uma guerra entre lá no mundo árabe lá, né? Eles lá contra Israel. Jesus não participa disso. Para Jesus todos são iguais. Não, pastor, eu fico vendo também as pessoas fazendo umas orações loucas. Não, porque fulano é meu inimigo, o Senhor combate a minha guerra, a luta, não. Todos são iguais. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. E o Senhor procura nos resgatar, nos salvar. O Senhor não veio aqui para estar tomando partido de ninguém. Quando nós vimos já no início essas disputas, ele está fora. O Senhor não envolve com nenhuma disputa. Muito bem, quando essa mulher assombrada, né, surpresa, fala isso com Jesus, aqui no versículo 10, Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus falava, mais ou menos, está dizendo, escuta, você porque não conhece Deus. Se você conhecesse a Deus, você me identificaria. Você saberia quem eu sou. E você me pediria água viva, eu daria água viva. Essa água conduz para a vida. Quem beber dela não morre, não tem sede. Ela está falando das coisas simples, naturais. Jesus está falando espirituais. Não, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Não, presta atenção. Se você soubesse, se você conhecesse a Deus, você saberia que ele está pedindo água aqui agora, minha filha. E se você sabendo, você que ia me pedir água viva. E eu te daria. Eu não quero, mais ou menos isso, eu não quero saber dessa disputa. Quem gosta, quem não gosta, não. Se samaritano gosta de judeu, judeu não gosta de samaritano, não é isto. Você tem que conhecer o dom de Deus. Você tem que conhecer quem é Deus. Eu vejo as pessoas, não, meu Deus é diferente porque eu tenho raiva de fulano. Oh, Deus entra na minha luta, combate o meu combate, luta por mim. Presta atenção, rapaz. Por que você acha que você é melhor do que o seu adversário? Por que você acha que você é superior a ele? Não. Os seus somos todos iguais. Não existe diferença. A palavra dele fala muito bem sobre isso. Versículo 11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Ela continua falando das coisas naturais. A venda não caiu dos olhos. Ela não está vendo, ela não está percebendo. Ela fala, não, mas vem cá, não estou vendo nenhuma vasilha com o senhor, você não tem com que pegar água, o poço é fundo, como é que tu pode conseguir essa água viva? Pensando em coisas naturais. Mas ela vai abrir os olhos, Jesus vai abrir os olhos. Às vezes, nós também, o Senhor está nos abrindo os olhos, nós não enxergamos. São muitas as pessoas. Às vezes que se Jesus aparecer, como apareceu para essa mulher, falando com essa mulher, elas não vão identificar Jesus. Não vão saber quem é Jesus. Jesus se aparecer e estiver conversando, falando com eles, não vão reconhecer o Senhor.
e vão continuar ali martelando ali em coisas naturais, em coisas mundanas, que não é o que Jesus tem compromisso. Essa mulher não identificou Jesus. O Senhor estava ali com ela, falando ali com ela, propondo, oferecendo vida eterna, falando, dou água viva. E ela não compreendeu. E ela está ali nas coisas naturais. Não, mas como é que você não tem vasilha? Como é que vai pegar água? O poço é fundo. Aí às vezes nós falamos assim, qual é o sentido da revelação, da profecia? Nós vamos ver agora. E ela continua falando, versículo 12. Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Mas vem cá, por acaso você é maior ainda do que o Jacó? Né? O Jacó fundou esse poço aqui, ele abriu esse poço. Quando ele deu herança, deixou de herança ainda para José. Você é maior do que ele? Ele furou esse poço, ele mesmo bebeu. Os filhos dele bebeu aqui nesse poço. O gado dele bebeu nesse poço. Você é maior do que Jacó? Ela está começando a querer entender, já está fazendo uns questionamentos além do normal. Falou, tem alguma coisa. Olha o que Jesus responde. 13. Jesus afirmou-lhe, quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Acaso você é maior do que Jacó? Olha, então uma coisa. Quem beber dessa água aí desse poço aí, esse poço que Jacó furou, que ele bebeu dessa água, os filhos dele beberam, né? Que o gado dele bebeu. Quem bebe dessa água tem sede de novo. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, não terá mais sede. Ao contrário, ele vai ter uma fonte, vai abrir nele uma fonte de água viva que vai jorrar para a vida eterna. Deus está falando coisa espiritual, está falando de vida eterna. Olha, acontecia assim. É jorrar para a vida eterna. A água que Jesus dá, essa água viva, nos conduz para a vida eterna. A mulher começou a entender e falou com Jesus, olha no versículo 15. A mulher lhe pediu, Senhor, agora nós estamos percebendo que a mulher, ela está conseguindo entender quem é Jesus. Como é que não entender? Porque ela já dirige ao Senhor agora com respeito, já reconhecendo o poder de Deus. Sei que ela já somos Senhor, exatamente não Senhor, referindo a pessoa, quando não Senhor é isso ou aquilo, mas o Senhor Deus. Prova tal que na tradução foi feito assim, está escrito o Senhor em letras maiúsculas, ou seja, referência ao Senhor Deus. A mulher lhe pediu assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Senhor, dá-me desta água. Eu quero ter vida, eu quero ter vida eterna. Eu quero que tenha essa fonte em mim para jorrar para a vida eterna. E além do mais, eu não vou ter que voltar aqui nesse posto para buscar água. Dá-me dessa água, Senhor. É isso que nós temos pedido todos os dias. Senhor, dá-nos dessa água. Essa água para nos conduzir para a vida eterna. Essa que vem ter essa fonte de água viva em nós para nos conduzir à vida eterna. Senhor, dá-nos desta água. Ela pediu. Versículo 16. Jesus novamente. Pediu-lhe Jesus. Vai, chama teu marido e volta aqui.
Jesus falando, então tá, então vai lá e chama teu marido e volta aqui. O que Jesus está fazendo? É mostrando os erros. Jesus mostrando os pecados. O que atrapalha? O que está atrapalhando nela receber essa água viva? O que nos atrapalha a receber a água viva é o pecado. É um obstáculo. É como está lá em Isaías 59. Você não aceita nossas orações porque o pecado faz divisão entre nós. Não é que Deus não possa nos ouvir, não, Ele pode, mas o pecado faz a divisão. E falou, não, vai lá, chama seu marido e volta aqui. Mas Jesus não está falando isso esperando que ela vai, não, porque sabe que ela não tem marido. Sabe que a situação que ela vive de prostituição. Sabe a situação de adultério que ela vive. Por isso Jesus fez, falou que a intenção foi mostrar o erro. A intenção foi mostrar o pecado. Versículo 17. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondesse acertadamente, ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Falou, se eu não tenho marido, Jesus falou, epa, falou a verdade. Você falou a verdade. Ela confessou. Ele falou, não, pera aí, você falou a verdade. Você respondeu certo. Você falando que não tem marido. Porque você já teve 5. E esse homem com quem agora tu vive não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Você já teve 5 maridos, 5 casamentos e agora vive com outro lá. Vive com esse outro agora também em fornicação. Mas você já teve 5 maridos. Está mostrando para ela os erros, o pecado. Jesus está revelando, apontando para ela, colocando o dedo na ferida. Fala, ó, seu erro aqui, ó. Você não honrou seu casamento. Já passou na mão de 5 homens dizendo que é seu marido. E ainda está vivendo com outro agora também. Esse é o seu pecado. Você quer água viva? Você quer viver a vida eterna? Então abandona o pecado. Então abandona o erro. Jesus mostrou qual é. Ele falou, olha, você já teve 5 maridos, né? Vive com um agora também. Se a mulher está envolvida então com 6 homens. Adultério, prostituição. Reconheceu a mulher, no versículo 19. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Falou, olha, tô vendo que você é um profeta. Você é um profeta. Falar nisso, os judeus até hoje, eles ainda reconhecem Jesus como profeta. Os judeus. E não como o Filho de Deus. Não como Jesus. Aí ele fala, não. Essa mulher fala, não, já estou vendo que você é um profeta. Agora me dá uma dica aí, você como profeta, me ensina aí. Que os nossos pais, quer dizer, os nossos antepassados, que ela está dizendo, adoravam sobre este monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Claro, nosso antepassado adorava aqui nesse monte. Mas vocês, judeus, falam que tem que adorar um lugar para adorar em Jerusalém. Que os judeus falam, não, o lugar de adorar é em Jerusalém. O templo está em Jerusalém. Você tem que adorar lá. É lá que você tem que ir. Mas ela falou, mas nosso antepassado adorava aqui mesmo. Qual é o lugar certo? Se é um profeta, responde para mim. Versículo 21. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pode estar perto, está muito perto, está chegando já. Tempo que não vai adorar, ninguém vai adorar nem aqui, nem em Jerusalém, não vão adorar a Deus. E quando nós estamos falando em adorar, gente, não é só ficar naquelas cantorias, não. Não é só ficar cantando, não. Adorar, nós adoramos.
de acordo com a palavra dele, vivendo a palavra dele, praticando a palavra dele. É isso que é adorar o Senhor. E ele vai explicar mais. Falou, olha, não vai chegar o tempo que não vai ser nem aqui e nem em Jerusalém. E esse tempo já chegou. Há muito tempo. O versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós adoramos o que conhecemos, por quê? Porque a salvação vem de judeus. A origem de Jesus, eu disse no início, ela é judaica. Jesus era um judeu, Jesus foi circuncidado. Ao 8º dia, Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei ele cumpriu. Ele não fugiu não, porque a antiga lei tinha que circuncidar a criança ao 8º dia. Tinha quando apresentar ela, tinha que oferecer lá por mais pobre que os pais fossem pelo menos um casal de rolinha. Tudo isso aconteceu com Jesus. Para ele se cumprir. Ele cumpriu a lei. E agora também, a salvação vem de judeus. Que a salvação vem dele, a salvação é Jesus. Olha, a salvação vem de lá. E a salvação realmente não veio de Samaria. Jesus não era samaritano. A salvação vem de Jesus. E Jesus é judeu. Ele continua falando no versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha, a hora está chegando. Na verdade, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é emoção, não. Não é com cantoria somente, não. Não é pulando, rebolando, rodando cabeça, caindo no chão, estribuchando, não. Não é subindo um monte, rodando um monte, ou fazendo isso ou aquilo. Não é gritando, é adorando em espírito e em verdade. Adorarmos em espírito e em verdade é viver de acordo com a palavra de Deus. Você estar ligado 24 horas por dia ao trono de Deus. É você viver o Evangelho de Jesus Cristo. Praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Adorar em espírito e em verdade. É você saber que o Senhor pode te examinar a qualquer momento, examinar o seu coração, que não vai encontrar nada do qual você se envergonha. Que os seus pensamentos, tudo é condizente com a palavra de Deus. Você não é um cristão, é infantil. Ah, não, que eu estou sentindo isso aqui, sentindo aquilo. Não. Você sabe o que é o Senhor. É espírito e em verdade. Espírito e verdade. É assim que se adora o Senhor. De maneira consciente. Não é de maneira inconsciente, não. Volto a insistir. Não é uma maneira emotiva, assim assado, não. Espírito e verdade. É esses o que o Pai procura. Adorar a Deus. Nós devemos adorar em todo o tempo. Versículo 24. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar em espírito e em verdade. O tempo todo. Estarmos voltados para o Senhor. Vivermos o Evangelho dele. Praticarmos a palavra dele. Estarmos ligados no trono dele constantemente. Isto que é necessário. A mulher disse, versículo 25. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. O que a senhora falou? Não, eu sei.
né? Que o Messias, todo mundo está aguardando o Messias enviado, eu sei que ele está chegando. A lei, a própria lei, todos os profetas falavam que o Messias ia vir. O Messias está para vir. Quando ele vier, ele vai nos mostrar, vai esclarecer toda a verdade. Ele vai nos dar o pleno ensinamento. Ela já está sabendo que o Messias veio. Ela está sabendo que Jesus veio. Jesus, versículo 26. Jesus agora resolve de uma vez. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Pronto. Jesus se revelou, ela falou: não, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Eu sou o Messias. Eu sou Cristo. Eu sou aquele que é esperado. Eu sou aquele que trago a salvação. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, até o versículo 26. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, sempre, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.